Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola EBD, do terceiro trimestre, onde estamos falando do avivamento numa das cidades dos dias atuais, que é essa revistinha, Princípios Divinos em Tempo de Crise, a construção de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E já estamos na lição número 7, no qual o título é O Povo de Deus deve separar-se do mal. Primeiramente, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, realizando mais esse ensinamento, participando com o meu povo que estão desse lado, crentes fiéis em Jesus Cristo, e que possamos nesses poucos minutos passar as informações, os ensinamentos que aprendemos através da nossa Bíblia. Agradeço a Deus, primeiramente, agradeço ao pastor, nosso pastor dirigente da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Congregação Azevedo, o pastor Renato Melo, o nosso pastor dirigente geral, Euclides Vaz, e agradeço a cada um de vós que estáis nesse momento me ouvindo e participando desse culto, desse ensinamento, desse culto que está se iniciando. E que Deus possa estar junto de nós nesse momento maravilhoso, nesse momento especial para nós. Farei uma oração para agradecer a Deus por esse momento e daremos continuidade ao assunto. Querido Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar essa aula, sob a sua orientação, sob a sua bênção, meu Pai. E peço, Senhor, que o Senhor conduza-me nesse ensinamento, me orientando e dando sabedoria para passar as informações para os ouvidos que estão desse lado da tela, ouvindo e nos prestigiando. E desde já te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Louvado seja meu Pai Todo-Poderoso, que cuide de nós, que protege-nos e nos dá as bênçãos que necessitamos. Amém. Lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, no versículo 59 a 62, e depois no capítulo 4, no versículo 2 a 23, e depois no capítulo 6, no versículo 2 a 4. E assim diz a leitura, a palavra. Também esses subiram de Tel Melá e Tel Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e suas imagens, se de Israel eram. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias,
os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher da Síria de Barzilai, os Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai de ficar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar, Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro rei da Pérsia. Em Esdras capítulo 6, versículo 2, está escrito: e em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um numeral que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: e essa casa se edificará para lugar em que se ofereça um sacrifício, e os seus fundamentos são firmes, a sua altura de 60 covados e a sua largura de 60 covados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei Esdras, e uma barreira de madeira e a despesa se fará da casa do rei. O texto áureo dessa lição está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: pelo que saí do meio e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática da lição: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O objetivo geral dessa lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. E tem 3 objetivos específicos para essa lição que vamos tratar hoje. Uma é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Outra, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Outra, ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Então são esses 3 pontos que vamos tratar nessa lição. 3 objetivos. A introdução dessa lição: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces na nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Então, nessa lição, o retorno dos judeus ao sair do cativeiro para Judá e Jerusalém, com esse decreto do rei Ciro, foi-se uma grande demonstração de fé e confiança em Deus. E por que falo isso? Por que podemos falar isso? Porque eles sabiam, mesmo estando lá no cativeiro, eles sabiam das condições em que estava vivendo aquela terra de desolação e miséria, aquela terra que um dia eles viveram lá, né? Está passando por momentos difíceis, momento de dificuldade, onde um dia o povo de Deus, né, viu a glória e a majestade de Deus naquela terra, naquele lugar. Mas para isso, para eles voltarem lá,
eles exigiram algumas condições. Não seria assim um retorno assim de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles exigiram uma condição para que isso acontecesse, para o retorno deles. E isso é que nós vamos ver agora na sequência, nessa lição em que estamos hoje tendo. Nessa lição em que vamos aprender algumas condições, né, que esse povo exigiram e retornaram para a glória de Deus. E vamos falar então do primeiro tópico, que fala assim: somente os judeus retornariam a Judá. Somente os judeus retornariam a Judá. Esse é um ponto interessante dessa lição. Os judeus, para retornar para Jerusalém e Judá, eles não queriam e não permitiriam o retorno deles junto com os babilônios. Eles não permitiriam essa mistura quando retornasse para lá. Eles não aceitavam essa mistura. Babilônio, ou judeus mestiços, ou judeus que foram nascidos de casamento misto, eles não aceitavam que retornasse com eles nesse retorno. E além do que, essas pessoas que iriam retornar com eles teriam que comprovar a verdadeira ascendência, que era puramente judaica. As pessoas tinham que comprovar para fazer parte desse grupo. Deus não aceita a mistura do povo, do seu povo, com o povo do mundo. Era importante esse trabalho que eles iam fazer. Aqui fala assim: umas pessoas, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, né, que provasse ser realmente de Israel. Então essas pessoas tinham que provar isso aí, que eles eram Israel. Uma coisa que a gente tem fazer um comentário as pessoas não compreenderem quando se fala em ascendência. Não se confundirem com descendência. Ascendência é um vínculo com as gerações, né? Aquelas gerações anteriores, pessoas de outros tempos, antes da gente. Vamos supor, eu sou ascendente do meu pai, né? Família Barbosa, então a minha ascendência vem da família dele. Ou seja, é dos pais, dos filhos dos pais e dos avós. Não confundir com descendência, porque descendência ele é o vínculo com as pessoas de gerações posteriores. Filhos, netos, bisnetos. Meu filho, meu neto, meu bisneto são meus descendentes. Eu sou ascendente do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Então, a gente não pode confundir essas palavras. Às vezes, alguns confundem essas na hora de fazer observações a respeito desses itens. Então, somente os judeus que comprovasse a sua ascendência com o israelita e a sua santidade poderiam retornar ou ir para a construção do templo. Só essas pessoas, construção do templo, da cidade, do muro, pessoas realmente que comprovassem que era ascendente dos israelitas, dos judeus, de Jerusalém. Uma pessoa, para ser transferida para lá, né, precisava passar por uma etapa. Ele precisava passar por uma etapa, estar apta para fazer parte do grupo que iria para Jerusalém. Então as pessoas tinham que estar aptas para isso. Exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel para ser separado para Deus. Então somente os judeus retornariam para Judá.
Na sequência, nós vamos para o tópico 2, onde fala que os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Esse povo apareceu depois do ano 702 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativa para a Síria. Os samaritanos, eles eram descendentes de colonizadores. Eles eram descendentes de colonizadores de outros países, de outras nações, trazidos para Israel. Quando a Síria, né, ela levou os habitantes do Reino Norte para o cativeiro naquele 742 a.C., 721 a.C. Em 2 Reis, capítulo 17, no versículo 5 a 7, está escrito assim: porque os reis da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria, sitiou por 3 anos. No ano 9 de Osés, o rei de Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e na cidade do Medo. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que nos fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Então eles temeram outros deuses com o temor desses reis, né, que estavam lá naquela época. No segundo, ainda em 2 Reis 17, 23 e 24, ainda fala assim: assim foi Israel transportada de sua terra para a Síria, onde permaneceram até o dia de hoje. Naquele tempo, né? O rei da Síria trouxe gente da Babilônia. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria e em lugar dos filhos de Israel, tornando posse de Samaria, e habitaram na sua cidade. Então os reis, quando dominaram Israel, levaram todas essas pessoas, esses povos para lá: Babilônia, Culta, Ava, Harmate, Sefarvaim, para morar na cidade de Samaria. Todo esse povo pagão. E esses colonos pagãos, então se casaram com os judeus. Com o tempo foi passando, se casaram com os judeus, que permaneceram em Israel. E os descendentes dessa união se tornaram conhecidos como samaritanos. Esses descendentes se tornaram conhecidos como samaritanos, eram considerados descendentes dessa união impuros na opinião dos judeus, né? Os judeus consideravam eles eticamente não era puro. E os judeus era puro. Os judeus exigiam que fosse puro, que fosse da descendência israelita. Os judeus, inclusive, os odiavam eles, os samaritanos. Os judeus não gostavam dele. Por quê? Porque sentiam que os seus compatriotas haviam traído seu povo, aquelas pessoas de Samaria, quando se uniram com aquele povo que chegou lá. Eles traíram seu povo, a sua nação, e por meio de tais casamentos. Então eles sentiam-se traídos pelo pessoal de Samaria, pelas pessoas que estavam em Samaria, quando chegaram essas pessoas que os reis da Síria levou para lá. Num período posterior, que aconteceu, o nome samaritano teve uma conotação mais religiosa do que étnico ou político. Com o tempo foi tornando-se mais religiosa a palavra samaritano do que realmente político ou étnico, né? Os novos colonizadores que foram enviados, né, pelo rei da Síria, adoravam a Deus. Ele adorava a Deus, porém sem deixar os seus costumes pagãos. Essas pessoas, esses colonizadores, eles também não deixaram os seus costumes pagãos quando vieram da outra terra, quando vieram da Síria. Certa feita, o rei da Síria
enviou-lhe um sacerdote israelita para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Então, esse rei da Síria mandou algumas pessoas, alguns sacerdotes para isso. Assim, os samaritanos, quando aprenderam a palavra, eles temiam o Senhor, mas também serviam seus falsos deuses. Eles temiam o Senhor, mas serviam seus falsos deuses. Em 2 Reis, capítulo 7, versículo 33, fala assim: ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam. Olha só, assim o Senhor temiam e também a seu Deus serviam, segundo costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Tratavam o Senhor como amuleto da sorte, né? A gente vê, até hoje insiste esses amuletos em alguns cristãos, né? Correntinha, cruzinha, rostinho de algum santo, ou apenas esse amuleto, ou apenas como um outro ídolo para ele de supressão. É assim que esse povo fazia, samaritano. Podemos identificar uma atitude semelhante nos nossos dias, como eu já falei. Existe atitude, muitas pessoas afirmam crer em Deus, embora se recuse a abandonar as atitudes que Deus reprova. O Senhor não deve ser acrescentado aos valores que já possuímos. O Senhor não deve ser acrescentado. Ele deve vir em primeiro lugar. E sua palavra deve moldar as nossas atitudes. Amém? Vamos falar agora do segundo tópico, que fala assim: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Outra situação de risco. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram a proposta. Em Esdras, capítulo 4, versículo 1 a 3, está escrito assim, que quando Esdras falou, quando Deus deu a inspiração para escrever o que havia ocorrido, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram cativeiro, edificava o templo, Deus Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, que disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hardon, rei da Síria, que nos mandou vir por aqui. Porém, Zorobabel e Jesua, que era um chefe do povo, e Zorobabel era o sacerdote, e outros chefes dos pais de Israel, lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa de Deus, a casa do nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Então eles não aceitaram essa ajuda. Eles queriam, na realidade, os samaritanos, eles queriam enganar os judeus, fizeram de tudo para parar a obra. A ideia deles era essa. Eles queriam enganar os judeus, parar a obra, até mesmo se aparentaram com os judeus. Isso era o desejo, né? Se diziam adoradores de Deus para estar próximo dos judeus. Os inimigos de Deus, né, do povo de Deus, esses inimigos, em uma tentativa de infiltrar e desvirtuar o projeto de reconstrução do templo naquela época, né, se ofereceram para ajudar. Mas queriam, na realidade, observar o que os judeus estavam fazendo. Isso era a intenção deles. Eles queriam observar o que os judeus estavam fazendo. Esperavam impedir que Jerusalém se tornasse novamente uma cidade forte. Isso que aquele povo dos samaritanos, mestiços, queriam. Os judeus, porém, discerniram essa artimanha desse povo,
né? E não permitiu, né? É tal associação com os incrédulos teria levado o povo de Deus a transgredir a fé. Então, agiram de forma sábia e inteligente quando não aceitaram essa ajuda, né? De construção, de reconstrução do templo. Se aceitasse, eles poderiam correr um risco de sofrer consequências piores. No item 3, fala assim, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, né? Aqui fala assim no texto, casaram-se com os filhos judeus, deram filhos judeus em casamento, alguns caíram nessa armadilha, alguns caíram nessa armadilha. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado ao que iremos fazer na lição número 12. É um assunto muito sério, né? Esse aparentamento que os samaritanos tentaram e conseguiram, né? Conseguiram. Isso a gente, vamos enxergar assim, é uma estratégia muito assim, usada por Satanás para enfraquecer o povo de Deus. Essa é a ideia, é aparentar os salvos com idólatras. Então, o Satanás quer isso, ele quer pegar aqueles que são salvos e juntar com os idólatras. Ele quer destruir a igreja, quer destruir o povo de Deus. Não são poucos casamentos dos crentes, né? Com descrentes que acabam em tragédia, separação, divórcio, sofrimento e angústia. São muitos quando há essa mistura. Em Neemias capítulo 3, versículo 4, a palavra diz assim: ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Em Neemias 13:7, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara de pátio da casa de Deus. Quando Neemias percebeu isso aí, em 3:28, Neemias fala na sua palavra, também um dos filhos de Joiada, filho de Eliacibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalat, Oronita, pelo que afugentei de mim. Então ele não permitiu que essas pessoas ficassem próximo dele, porque conhecia da maldade que essas pessoas carregavam neles, as más intenções. Jesus, quando ele ensinava, ele disse na parábola da porta estreita, conforme está em Lucas capítulo 13, versículo 27, Jesus falou assim, está escrito assim: alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Alguém lhe perguntou. E ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão de lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos, bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou-nos em nossa rua. E ele vai responder: não os conheço, nem sei de onde são. Afaste de mim todos aqueles que praticam o mal. Então devemos afastar do que nos pratica o mal, do que vai nos causar mal. Esse aparentamento dos samaritanos com os judeus foi um grande mal que entrou na vida dos judeus. Essa mistura, essa mestiçagem de samaritano, povo de Babilônia, de Cuta, de Serfavaim, misturando as famílias. Então foi muito ruim.
No item 4, fala assim: os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Fala assim, né? Todas essas ocorrências contínua de oposição por parte dos samaritanos demonstram a grave animosidade, né, que existia entre os israelitas e esse povo misto que habitava nas terras. Então existia essa animosidade que habitava essa terra do antigo reino do norte. Animosidade que iniciou-se com quando os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Lá a gente pode ver em João 4,9. Então, quando eles construíram esse templo rival, eles quiseram confrontar uma espécie de disputa com o templo que os judeus iriam construir. E perdurou-se até o Novo Testamento isso aí. Então, no Novo Testamento não fica claro o sentimento de inveja, mas sim de oposição à adoração do verdadeiro e único Deus. Isso é claro. E essa tentativa de associação, de fato, era parte do mesmo plano opositor, do plano do inimigo que queria acabar com a igreja do Senhor. Isso fazia parte, não era aquilo, né, que diz o ditado, né? Então, tem um ditado que se diz assim: se não pode vencê-lo, junte-se a eles, né? Então eles tentaram isso aí, mas graças a Deus o povo judeu não permitiram essa união, não permitiram, e a vitória do povo naquela situação, para essa situação, foi vitoriosa, né? No item 3, vamos falar: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Nós temos aqui 4 tópicos, subtópicos, que fala assim: primeiro subtópico: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera a obra. Deus fizera essa obra, conforme Neemias 6,16. Então, no início, não se misturaram o povo de Deus, judeus não se misturaram com aquele povo pagão. Depois se misturaram, mas depois se consertaram de novo. Eles não se misturaram, mas depois se misturaram. Acabaram e enfraqueceram, mas depois consertaram de novo. A santidade sempre foi requerida de Deus. E a prosperidade do povo dependia da obediência. Da obediência a essa ordem de separar-se dos demais povos e seus costumes idólatras. Em 2 Coríntios 6, 17, 7, 1, Paulo fala isso. Paulo usou, inclusive, Isaías 52, 11, e acrescentou detalhes à ordem para separar-se espiritualmente. Em 2 Paulo, capítulo 6, versículo 17, ele fala assim: portanto, afaste-se e separe-se deles, diz o Senhor, não toquem coisa impura, e eu o receberei. Paulo fala também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essa promessa, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. E Isaías falou assim, há muito tempo atrás, Isaías falou assim: saiam e deixem para trás o cativeiro, não toquem no que é impuro, saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de vós o objeto sagrado do Senhor. Não partirão às pressas, como purifiquem-se, vocês que levam de vós o objeto sagrado do Senhor. Não partirão às pressas como quem
fogem para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel protegerá a sua retaguarda. Deus de Israel protegerá a retaguarda, assim disse Isaías em sua palavra. Unir-se aos incrédulos não é somente irracional ou sacrilégio, não. Mas uma desobediência. É uma desobediência à ordem de se juntar-se com os incrédulos. Quem se une aos incrédulos está desobedecendo a Deus. Está desobedecendo a Deus. Deus não quer que o seu povo se misture. No segundo tópico fala assim, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Santidade é uma transformação progressiva. Santidade é uma transformação progressiva, operada pelo Espírito no coração daqueles que nasceram de novo. Então o Espírito opera no coração daqueles que nasceram de novo. E isso é fato. Isso é fato. A santidade inicia na conversão e esse processo só termina na glorificação. Esse processo termina na glorificação. É exatamente isso que Paulo tem em mente quando ele afirma que estamos sendo transformados de glória na imagem do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo escreve, portanto, todos nós, dos quais o véu removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua gloriosa, deixando a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Assim diz Paulo. Então, nós devemos estar sempre preparados e santificar. Preparar para santificar, que só assim alcançaremos a glória. No terceiro tópico, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então perguntou, que diz meu Senhor aos teus servos? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos do teu pé, porque o lugar que está é santo. O lugar que está é santo. É importante aqui esclarecer que em Josué, no capítulo 5, versículo 13 a 15, esse príncipe do exército é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, na sua aparência pré-encarnada, ou seja, uma cristofania. Tá? Ele veio como anjo, como mensageiro do Senhor e como se fosse homem. Josué corretamente o reverenciou em culto, Josué fez o correto, Ele obedeceu, respeitou, o príncipe com a espada em punho exibiu uma postura indicativa de que estava pronto para dar a Israel a vitória sobre os cananeus. O príncipe estava pronto para isso. Essa advertência evitou que Josué se colocasse de maneira afoita, se colocasse de maneira despreparada na presença de Deus. Então, Josué estava atento e o anjo preparou ele. E no quarto item que fala a terra é derrotada, quarto subitem, até é derrotada pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu, santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós.
O pecado foi descoberto, foi desarraigado. Então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão, o rei Ai, e seu povo, e a sua terra, e a sua cidade. Então, quando ele fala aqui, a palavra fala assim, anátema há no meio de vós, ele quer dizer que há um mal no meio de vós, há uma maldade no meio de vós, há uma coisa errada no meio de vós. Essa é a definição da palavra anátema, mal. Um mal está no meio de nós. É interessante notar que há 4 passos progressivos no pecado de Acã, né? Que esse anátema era Acã cometeu um pecado grave. E Acã viu, ele cobiçou e tomou, né? Então estão escondidos. Ele quatro pecados, 4 passos progressivos desse pecado. Ele viu, cobiçou, tomou e escondeu. O pecado de Davi com Batseba, por exemplo, seguiu o mesmo de Acã. Ele viu, cobiçou, tomou e escondeu. Desde Adão, nossos pecados também seguem essa linha. Muitas vezes se vê, cobiça, toma e esconde. Muitas vezes cometemos essa mesmo. Nesse episódio, Deus havia provocado soberanamente a derrota anterior de Israel por causa da desobediência. A desobediência de Acã. Deus fez isso de propósito. Mas depois de descoberto o pecado, quando foi descoberto o pecado e expurgado do meio do povo, apesar do enorme número de Israel, Deus continuou sendo força no meio, força soberana de Israel, concedendo vitória. E o que aconteceu? Por que esse anátema estava no meio de Israel? Em Josué capítulo 7, versículo 5, versículo 1, fala assim: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Em Josué, capítulo 7, no versículo 19 e 26, está escrito assim: então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconde de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu desejei tanto que os tomei para mim. Então escondi no chão, debaixo da minha tenda, com prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem a busca. E eles correram até a tenda e encontraram escondido ali os bens roubados, né? Como Acã tinha dito que roubou, como prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois o colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: porque você trouxe desgraça sobre nós, agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo, né, apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedra que continua lá até hoje. Por isso
Desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Quando Josué descobriu essa falha de Acã, conforme está em Josué capítulo 7, no versículo 19 e 26, descobriu e fez o que era certo, Deus deu-lhe a vitória. E eles venceram a batalha contra a cidade de Ai. Deus deu a vitória para esse povo. Vamos agora para o quarto tópico. Devemos manter uma vida de separação do mal. O primeiro subtópico fala: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, esses provavelmente teriam mostrado afáveis, pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado de cultos dos judeus e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo. Então, vale a pena manter a separação com o mundo. Deus vai dar a vitória para você. Antes de alcançar a conquista da terra prometida por Deus, Josué convidou o povo para se purificar, certo? De tudo que não fosse de Deus. Essa ordem divina era o sacerdote, para os levitas, foi para o sacerdote, para os levitas, para os homens, para as mulheres, para as crianças. Essa ordem foi para todos. Todos precisavam se santificar. Com isso, aparentemente, aprendemos, que todo o povo de Deus, esse povo de Deus, ele deve buscar a santidade. Todo o povo de Deus deve buscar a santidade. A santidade não tem idade. Todos precisam buscar a santificação como seu maior tesouro. Não tem idade a santidade. Todos devem desejar a Deus mais do que suas bênçãos. Não deseja a bênção de Deus, mas deseja a Deus. Primeiro deseja a Deus, depois a bênção vem. Todos devem buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso pessoal. Isso que devem buscar o povo, os filhos de Deus. Todos devem querer Deus mais de qualquer coisa, outra coisa na sua vida. Ser santo não é uma opção de vida, não. Ser santo não é uma opção de vida, é uma ordem clara de Deus. É uma ordem clara de Deus que todos devem obedecer sem questionar. Se os judeus tivesse caído na cilada dos samaritanos, certamente a convivência com eles teriam contaminado a vida espiritual do povo. Teriam contaminado essa vida espiritual do povo. Haja visto que os samaritanos adoravam falsos deuses. E isso teria afastado a presença de Deus do meio do seu povo. Deus se afastaria no meio do seu povo, uma vez que Deus não se une à idolatria. Deus abomina a idolatria. É preciso manter-se separado do mundo do pecado. Devemos andar dignamente diante do Senhor. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Em tudo que for possível, devemos agradar a Deus. Porque agradar a Deus, você vai alcançar o reino dos céus. Agradar a Deus, você vai alcançar a bênção do Senhor Deus. Agradar a Deus, Jesus estará sempre contigo. Agradar a Deus, o Espírito Santo vai estar sempre envolvendo e mantendo você próximo, em comunhão com Deus. Amém? Vamos falar agora do segundo tópico, que fala: a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Alguns pontos que vamos ver aqui. A Bíblia nos mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valiam a pena manter essa linha de separação. O salmista Asaf escreveu no Salmo 103, na verdade,
quem em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ele ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. O salmista ficou tranquilo, todavia estou de contínuo contigo. Estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-eis com teu conselho e depois me receberá com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. O Salmo 103 ilustrado, né, ilustra, né, o resultado, né, de se permitir que essa fé em Deus seja sepultada sobre essa autopiedade. Né? Asaf ele ficou assim deprimido porque quando comparou, por exemplo, a prosperidade dos ímpios, os quais parecem seguir pela vida com boa saúde e depois enfrentam uma morte indolor, porque muitos têm dinheiro, mas depois não conseguem evitar a dor da morte, né? Com as dificuldades de se ter uma vida reta. E essas dificuldades que as pessoas têm, as pessoas que aparentam prósperas, né? Esses ímpios que acham que está tudo bem para eles, mas a morte vai ser indolor, eles vão ter uma dificuldade, porque seguir a linha, seguir a reta, seguir Deus, seguir Jesus é complicado para essas pessoas. Porém, Asaf ele muda a sua postura quando ele olha para a vida a partir das perspectivas, né? Essa perspectiva de estar sob o controle de Deus. Essa perspectiva de estar sob o controle de Deus, que é santo, que é soberano. E conclui que são os ímpios e não os justos, né? São os ímpios e não os justos que têm andado à cega. Os ímpios insistem em viver, né, como se Deus não fosse onisciente e não soubesse o que acontece na terra. Aqui fala assim na letra B desse segundo tópico: Malaquias respondeu ao que diziam ser inútil servir o Senhor, dizendo: há um memorial escrito dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Está em Malaquias capítulo 3, versículo 15, Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17. Né? Os arrogantes, os perversos, né? Os perversos aparentemente impunes com Deus, né? Impunes, como posso dizer assim, eles tentam testar a Deus. Eles tentam testar a Deus até onde podem ir a prática do mal. É isso que essas pessoas, esses arrogantes, esses perversos querem fazer. Malaquias 3,10, né, nos mostra, né, Deus convidando o seu povo. Deus convidando o seu povo a ver até onde vai a concessão das bênçãos. É isso que Malaquias está mostrando. E encerra com uma palavra de encorajamento, né, para os remanescentes fiéis, que ao ouvir essa advertência acerca do castigo, os adoradores justos e sinceros, aqueles que são verdadeiros adoradores, sinceros, fiéis a Deus, que amavam e serviam a Deus de Israel, temeram ser aniquilados quando viesse a ira de Deus. Eles temeram por isso. Malaquias observa que Deus não se esquecia, de quem teme o Senhor. Deus não se esquece de quem teme o Senhor, de quem se lembra o seu nome, e encorajando aqueles que creem. Então Malaquias em 3,10 faz essa bela reflexão aos que creem em Deus. No tópico 3 fala assim: devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Quando seria então a vontade de Deus para conosco? Quando seria a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, conforme tem em Tessalonicenses 4:3. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, não toquei nas coisas nada imundo, conforme é 2 Coríntios 6:17. Aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradável, quando dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Então nós devemos fazer tudo o que é agradável à vista. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, no primeiro Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 6:17, portanto, afastem, separem-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei. Em 2 Coríntios 5:9, fala assim quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar o Senhor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 21, 22, está escrito: amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos a fazer o que lhe agrada. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, se a gente faz o que agrada a Deus, se a gente tem consciência que estamos no caminho certo, se a gente tem confiança que a gente está buscando manter a comunhão com Deus, Deus vai nos ver. Deus vai nos atender. Todo bom filho sente prazer e se esforça para fazer a vontade de seu pai. Todo pai, ele fica feliz quando seu filho procura ser agradável. Então, a Bíblia diz que Deus quer que seus filhos sejam santos. Agrada a Deus e Deus ficará muito contente com o que vocês fazem para alcançar a santificação. E no quarto subtópico fala: as bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo em plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam preparados para ser usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus não estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. O conceito base, do Novo Testamento, esse conceito base do Novo Testamento, chama o cristão a viver de modo consistente, com a sua identificação com o Senhor que o salvou, frutificando em toda a sua obra. O fruto espiritual é o resultado de uma vida de justiça. Esse é o fruto espiritual, o resultado de uma vida de justiça. A Bíblia, ela identifica o fruto espiritual como levar pessoas a Cristo.
levar pessoas a Cristo, louvar a Deus. A Bíblia nos ensina. Ele ensina como para fazer uma oferta financeira. São essas bênçãos que Deus nos deixa. O crescimento, ele ensina a viver uma vida piedosa. A Bíblia, nesse Novo Testamento, ensina a viver uma vida piedosa, demonstrar atitudes santas. O crescimento espiritual do cristão, ele não pode acontecer à parte do pleno conhecimento de Deus. Ele não pode acontecer assim fora, à parte do conhecimento de Deus. As evidências do crescimento espiritual incluem um profundo amor, inclui esse profundo amor, como fala assim, pela palavra de Deus. Esse crescimento, essa evidência desse crescimento é um profundo amor pela palavra de Deus, é uma obediência mais perfeita, única base doutrinária e consistente na vida do cristão, uma fé crescente que precisamos ter, e um grande amor pelos outros. A marca de Deus, essa marca, a marca de que Deus ele é o dono dos cristãos, essa marca de Deus, que ele é o dono dos cristãos, é a busca da santidade por parte deles, dos cristãos. Essa busca da santidade. Né? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16, Pedro fala: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, começando aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Assim disse Deus. Hernandes Elope, ele disse uma palavra, um texto muito interessante, que eu quero ler aqui para vocês, para encerrar essa aula. Ele disse: a santificação torna o povo de Deus um receptáculo das maravilhas divinas. Quando o povo de Deus se santifica, quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilha em seu meio. Deus opera maravilha em seu meio. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas sobretudo em nós. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas sobretudo em nós. Somos os receptáculos dessa maravilha e, em seguida, os instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo. Somos abençoados para sermos abençoadores. Pela santificação, tornamos-nos imitadores de Deus e canais de bênção de Deus para o mundo inteiro. Amém? Então, sejamos um canal de bênção para o mundo inteiro, segundo a Deus, obedecendo às suas palavras, obedecendo à lei de Deus. O que Deus nos deixou, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe de ensinamento no Novo Testamento, para que a gente consiga, através dessa base doutrinária, ser consistente e vivamos uma vida de comunhão com Deus, através do ensinamento, e termos uma obediência perfeita na presença de Deus. E eu quero concluir agradecendo por aqueles que alguns minutos, alguns segundos, tiveram olhando e acompanhando essa aula. Pois eu creio que é uma aula, como todas as outras, importante para as nossas vidas, que somos filhos de Deus, transformados, renovados, né? Somos uma nova criatura, porque aceitamos nosso Jesus Cristo como nosso Salvador. Muito obrigado por vocês estarem até esse momento e ter a paciência de ouvir sobre isso que hoje foi ministrado aqui. Agradeço a todos, ao pastor Renato Melo, e que Deus os abençoe. Nesse momento, termino essa aula com uma oração para agradecer a Deus por esse momento sublime. Querido Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor conduziu essa aula através de mim, e o Senhor estava na minha presença.
guardando, me protegendo, me orientando, me ensinando, me tornando o receptáculo, Senhor Deus, desse momento, para ser instrumento de ensino para as pessoas que estão ouvindo ou ouvirão esse ensinamento. Muito obrigado, meu Deus, e que o Senhor Deus continue sendo um canal de bênção na vida para que eu possa transmitir cada vez mais a sua palavra. Eu te agradeço e em nome de Jesus. Amém.